Edição especial, apenas em áudio, do Evangelho em 3 minutos. Pregação de 40 minutos com Mário Persona. Toda vez que chega no final do ano, é a mesma coisa, né? Nós temos um ano pela frente aí, novas perspectivas. Esse ano, os jornais dizem que vai ser o melhor ano do Brasil, para o Brasil, 2011. E muita gente faz planos, né? É normal, no início do ano, as pessoas fazerem planos, fazerem promessas, aquele regime que você estava postergando já há muito tempo, aqueles 5 quilos que queria perder, já começa, deixa para depois, né, da ceia aí de Ano Novo, para começar depois um regime, aquele curso que a gente queria fazer, aquele curso técnico, aquela faculdade, aquele curso de idiomas. Não, agora esse ano eu vou aprender um idioma. E aí começa a fazer as promessas, né? Esse ano eu vou mudar, esse ano vai ser diferente. Um vai parar de fumar, outro vai parar de beber, outro vai parar de fazer isso, fazer aquilo. E todo mundo tem uma perspectiva para o ano novo. Todo mundo tem uma ideia do que fazer, porque realmente é um momento de mudança, né? As pessoas ficam animadas a se empenharem, a fazer empenhos de mudança. Eu estava pensando numa passagem em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 4, Tiago, capítulo 4, versículo 13. Eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, e se vivermos. Mas quem é esse Senhor? Por que eu deveria esperar que alguém mais dissesse o que eu devo fazer ou o que eu não devo fazer? Bom, por uma razão muito simples. Aqui ele fala disso em relação à vida humana. E a vida humana é muito frágil. É muito frágil a vida humana. Basta-se um segundo para mudar totalmente a vida de uma pessoa. Eu estava hoje vendo no noticiário e já são 77 mortos desde a véspera do Natal, só nesses feriados, nas estradas, isso só nas estradas. Pessoas que saíram de casa para visitar seus familiares, para ter um tempo de alegria, de confraternização, e de repente em todos esses lares, hoje é um dia de luto, porque essas pessoas são mortais, como cada um de nós aqui. Então, como nós não temos qualquer controle sobre a nossa vida, nós temos que buscar o autor da vida para fazer qualquer plano. Qualquer plano vai depender necessariamente do autor da vida. O ateu depende do autor da vida. Ainda que ele negue, ainda que ele ache que não existe Deus e que ele é dono do seu destino, mas o coração dele para de bater. E a hora que para de bater, acabou a vida dele aqui. Ele é claro, ele é um ser humano, como todo ser humano, ele nunca mais vai deixar de existir. Uma vez que nós viemos à existência, nós tenhamos vindo à existência, nós não terminamos a nossa existência. Isso é muito solene. Por isso que os planos dependem sim de Deus. Dependem sim de Deus, porque Ele pode fazer assim e os nossos planos se mudarem. Eu vinha vindo outro dia, 10h30 da noite, na rodovia dos Bandeirantes, vinha vindo do aeroporto de Viracopos, e foi um feriado que teve aí para trás, não me lembro qual dia, qual final de semana que teve um feriado prolongado, aquela estrada lotada de gente à noite, eu distraído, ouvindo música e tal, fui mudar assim a estação, quando eu olho para frente, um carro na minha frente. O carro tinha saído do acostamento e passando devagarinho na minha frente, na pista, 3 pistas da Bandeirantes, um carro passando de atravessado. Eu só segurei para ver, eu vi o motorista com o farol, vi a porta dele chegando, e foi o tempo dele acabar de passar na minha frente para eu passar atrás dele. Aí quando eu olhei no espelhinho,
ele continuou na contramão, os faroletes dele na contramão, e vários carros saindo para todo lado, e esse cara na contramão. Sei lá o que aconteceu depois com isso daí. Mas um instante, uma coisa de um instante, eu fiquei com o coração saindo pela boca, né? O susto que eu levei. Você nunca espera ver um negócio desse. Mas um instante podia mudar completamente minha vida, sem tempo de frear, sem tempo de fazer nada, não dá para fazer coisa nenhuma. Então Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle. E não há como negar isso, porque Ele é o autor da vida. Ele dá a vida a quem Ele quer e Ele tira a vida de quem Ele quiser. Assim é Deus. Ele é o autor, é o dono de tudo. E quando nós olhamos no Evangelho de Lucas, nós vemos um homem que não parece estar muito preocupado com isso. Lucas capítulo 12. É um homem, aqui não diz que seja primeiro dia do ano, ou final do ano, ou começo de um ano, mas é um homem fazendo um plano de longo prazo para a sua vida. Ele está agora pensando no longo prazo, e no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, versículo 13, e disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Havia um aqui que estava preocupado porque obviamente alguém morreu, alguém havia falecido na sua família, e ele agora está preocupado com a herança. Ele quer ganhar a herança, ele quer receber a herança. E o seu irmão obviamente se agarrou à herança, né? Diz que quando morre alguém, sempre aparecem parentes de todos os lados. Todo mundo querendo um quinhão, todo mundo querendo uma fatia da herança. E aqui é o caso. Aqui, pelo jeito, havia 2 irmãos. E o Senhor Jesus não toma nenhum partido a respeito disso. Porque Ele não tinha vindo aqui resolver essas coisas. Ele não tinha vindo aqui para decidir essas coisas. Agora, Deus, na sua sabedoria, Deus, na sua maneira de organizar as coisas, obviamente Ele sabia desse caso, Ele sabia que esses 2 iam discutir sobre a herança, e Ele sabia que um ia pedir a opinião de Jesus, e que Jesus então iria usar esse episódio para ensinar algo. E Ele começa a ensinar no versículo 15, quando Ele fala uma parábola. Ele conta uma história que vai ilustrar então o ensino que Ele quer trazer, e disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que tem. É interessante nós pensarmos que em muitas passagens da Bíblia nos fala de vários tipos de pecados, né? Até os 10 mandamentos, você tem lá: não matarás, não roubarás, né? Não darás falso testemunho, honrar pai e mãe, não cobiçarás. E nós nos lembramos, não adulterarás, nós nos lembramos de vários pecados, e nos esquecemos desse, né, da avareza. E eu li algum comentário, não me lembro onde foi, eu li um comentário, e o autor do comentário dizia que existem na Bíblia muito mais passagens condenando a avareza do que condenando o sexo ilícito. E obviamente nós sempre nos apegamos a uma coisa e nos esquecemos da outra. E nós vemos muitos casos, às vezes, de pessoas que são repudiadas, né, por terem feito algum mal, alguma coisa no âmbito sexual, mas dentro da nossa sociedade, a avareza, ela tem outro nome. Ela tem nome, às vezes, de empreendedorismo, ela tem nome do cara que quer ganhar mais, que quer ficar mais famoso, quer ganhar mais dinheiro, quer ficar mais rico, e nós achamos que isso é perfeitamente normal. Mas aqui o Senhor Jesus está falando: acautelai-vos, cuidado com a avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E aí ele vai contar essa parábola. Ele vai contar uma parábola que é muito interessante. E propôs-lhe numa parábola dizendo: a herdade ou a fazenda de um homem rico tinha produzido em abundância, o que é um ato de Deus. Obviamente, uma pessoa que planta sabe que por mais que ela adube, que ela prepare a terra, que ela use defensivos, que ela faça, se não chover, não acontece. Se Deus não permitir que as condições do clima, das estações do ano, da temperatura do ar, da umidade do ar, se não tiver uma conjunção de fatores que independem do homem, não vai ter uma colheita. Então esse homem produziu muito, a fazenda dele produziu muito.
E arrazoava ele entre si, dizendo: o que eu farei? Eu vou colocar aqui o eu aqui para deixar mais forte aqui o que ele está fazendo. O que eu farei? Eu não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: eu farei isto. Eu derribarei os meus celeiros, e eu edificarei outros maiores, e ali eu recolherei todas as minhas novidades, e eu recolherei os meus bens. E eu direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Até aqui, normal. Nós diríamos: que homem empreendedor, que homem precavido, pensando no futuro, querendo ampliar a sua fortuna, querendo, colocar sua fazenda agora na bolsa e crescer o seu negócio e tudo mais. Mas qual é a opinião de Deus? No versículo 20, nós vemos o que Deus pensa dos planos desse homem. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, quando nós estamos assim num momento como esse, de uma virada de ano, quando nós fazemos tantos planos, nós temos que nos lembrar de uma coisa: é Deus quem tem o controle sobre os nossos planos. Não somos nós. Eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou assim. Se Deus quiser, eu vou. Se não quiser, eu não vou. Esse homem é tudo ele. Ele acha que ele tem o controle do destino dele. Nenhum ser humano tem o controle do seu próprio destino. Nenhum ser humano tem o controle. A hora que Deus quiser, ele faz pim, parou. Esse aqui agora termina aí. Nós somos, isso sim, despenseiros das coisas que Deus coloca nas nossas mãos. Deus nos coloca, Deus nos dá muitas coisas. Deus nos dá saúde, Deus nos dá família, Deus nos dá a capacidade de estudar, de trabalhar. E, obviamente, em lugar nenhum na Bíblia nós vamos encontrar que um cristão deva viver esperando cair do céu. Não é assim que funciona. Ele tem que trabalhar. Aquele que não trabalha também não coma, diz a palavra de Deus. Ao contrário de algumas religiões orientais e da Índia, que existe toda aquela coisa de voto de pobreza, que a pessoa não vemos isso. Não vemos isso. Na realidade, nós vemos pessoas, sim, que são chamadas por uma obra, para trabalhar na obra do Senhor. O Senhor provê, mas estão trabalhando. O Senhor está provendo, essas pessoas estão trabalhando, provê de uma forma diferente. Mas, de qualquer forma, a origem é sempre Deus. Nunca o eu, nunca o homem. Porque a própria saúde que o ateu tem, para poder trabalhar e achar que aquilo que ele tem, ele conseguiu, foi Deus quem deu a saúde para ele. E mais, se você pegar um ateu ocidental, se achando muito, e questioná-lo: por que você se acha tanto? Porque eu aprendi, estudei, fiz faculdade. Ótimo. Se você tivesse nascido na Namíbia, você não acharia nada agora. Você seria uma pessoa lá errante num deserto, pobre, não ia ter estudo, não ia ter nada. Quem fez você nascer aqui e não lá? Por que você acha que isso aconteceu? Então, tudo Deus controla, da origem ao fim. Tudo Deus controla. E esse homem acha que ele está no controle da sua vida. Esse aqui poderia muito bem ser o pai daqueles dois jovens que estão brigando ali para repartir a herança. Porque esse homem deixou tudo isso. Deixou tudo isso e não usufruiu nada, não levou nada. Todos nós estamos cansados de ir a velórios, né? E nós vemos que a pessoa realmente não leva nada, não tem jeito de levar. Não tem jeito, põe lá alguma coisa no caixão, então vai ficar lá enterrado, não vai levar também. Não tem nada, a gente vem nu e volta, o corpo volta para o pó da terra, e o espírito, a alma, aí Deus que dispõe. É Deus quem dispõe disso. E nós temos uma história muito interessante na Bíblia de um homem que tinha muito e ainda assim era temente a Deus. E com tudo que ele tinha, ele honrava a Deus pelo seu temor a Deus, pelo seu louvor a Deus. E esse homem era Jó. Jó nós estamos lendo Jó aqui às quartas-feiras, né, os livros de Jó. E é uma história incrível, Jó. Nós encontramos um homem
que talvez seja o mais antigo, claro, é posterior a Adão, né? Mas é muito anterior aos israelitas, a lei que foi dada por intermédio de Moisés. É um homem que viveu numa antiguidade, né? Ele deve ter vivido há uns 4.000 anos, mais ou menos. E um homem que já tinha um conhecimento, um certo conhecimento, não todo perfeito, mas um certo conhecimento de Deus. Um homem que procurava, de alguma forma, honrar a Deus com seus sacrifícios, com seu louvor a Deus, com a sua adoração a Deus, que se preocupava com seus filhos também. E um belo dia, esse homem veio a perder tudo. Porque Deus criou toda uma situação para que Satanás achasse que aquilo seria uma oportunidade de desonrar o nome de Deus. E Satanás chegou na presença de Deus e Deus falou: você viu meu servo Jó? Como ele é fiel, como ele é honrado, como ele me honra e tal. Ah, mas isso é porque ele tem tudo, o Senhor deu tudo para ele, então... E é interessante nesse diálogo, nós vemos que o próprio diabo reconhecia que tudo vinha de Deus, que Jó não tinha nada de si mesmo, que tudo tinha sido feito, Deus que fez para ele, Deus tinha feito tudo para ele. E Deus então dá uma permissão que nós não entendemos exatamente as razões, Deus tem as suas razões. Deus diz para Jó, então tá bom, vai lá e tira tudo que ele tem. E Satanás vai. E Satanás causa uma série de situações em que Jó perde toda a sua riqueza, e a riqueza naquele tempo andava, né? Porque riqueza naquele tempo, o dinheiro tinha pernas, era rebanhos. Era uma época em que as pessoas compravam as coisas dando camelos, dando vacas, dando ovelhas como pagamento das coisas. Então toda a riqueza era um rebanho. Depois destrói as suas propriedades, mata os seus funcionários, seus empregados e até seus filhos. Todos os seus filhos perecem. Todos os filhos de Jó perecem. E Jó fica sem nada. Fica zero. Fica ele e a esposa apenas. E mesmo a esposa, que Deus permitiu que Satanás não levasse a esposa, não sabemos porquê, é um peso para ele. É um peso, porque ela quer que ele se mate. Ela depois vai dizer para Jó: amaldiçoa Deus e morre. O que é isso, amaldiçoa Deus e morre? Se mate. Acaba com a sua vida. E no entanto nós vemos Jó dizer que veio nua, sem nada a esse mundo, e sairia sem nada, e Deus seria glorificado nisso. Aí Satanás vai mais além. Quando Deus comenta mais uma vez com Satanás, Satanás fala: toca nele então. Tirou as coisas dele, mas tudo bem, mas toca na pele dele, na carne dele. Deus fala: tá bom, pode então tocar na carne dele, só não tire sua vida. E aí Satanás aflige Jó com uma doença terrível, uma doença muito ruim. Nós não sabemos que doença que é, que ele precisava ficar se raspando com caco de telha, raspando suas feridas com caco de telha. Devia ser muita dor, muito incômodo. E como se não bastasse todo esse sofrimento, vêm os amigos visitá-lo. 3 amigos que são péssimos consoladores. Jó perdeu tudo, perdeu a saúde e ganhou 3 pessoas para ficar azucrinando ele ali o tempo todo, fazendo acusações contra ele, como se já não bastasse o sofrimento, 3 pessoas para fazê-lo sofrer ainda mais. E nisso tudo ele continua glorificando a Deus. Mas tem um capítulo onde Jó, é como se a gente visse o que se passava no coração dele e no coração de todo ser humano. E é bom a gente ir nesse capítulo, que é o capítulo 9 do livro de Jó. Eu apenas dei uma introdução rápida, mas qualquer um pode ler em casa os capítulos anteriores para saber de como foi essa história de Jó. Mas no capítulo 9, ele nos mostra 4 coisas, 4 atitudes que são normais a todo ser humano. Assim como é normal nós fazermos planos para o futuro e nos esquecemos de que se Deus não colocar o seu selo sobre os nossos planos, nós estamos perdidos. Mas essas 4 reações aqui são muito normais. No capítulo 9, então Jó respondeu e disse: na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus?
esse é o grande problema da humanidade e sempre foi. Como alguém pode se apresentar diante de Deus e dizer: eu sou justo, eu não sou culpado de coisa alguma? Será que alguém aqui nessa sala poderia dizer que é isento de qualquer tipo de culpa? Como a gente costuma dizer popularmente, que não tem culpa no cartório. Talvez não tenha culpa no cartório dos homens, mas será que alguém poderia chegar na presença de Deus e falar assim: eu sou totalmente inocente, eu sou a pessoa justa? Eu me lembro quando era criança, meus pais, eram católicos, fui criado na religião católica, eu ganhei aquele catecismo, aquele livrinho, um livrinho tão bonito, achava bonito aquilo, era de capa de madrepérola, era muito bonito assim, ganhei de um padrinho, acho que foi. E comecei a ler aquilo com avidez. Eu gostava das historinhas, vinha a história dos santos. E me impressionou muito a história de São Fernando. Porque São Fernando era o único homem que não teve pecado jamais. Dizia na historinha. E eu acreditava naquilo. Até que eu comecei a crescer. E fui ficando grandinho. E fui descobrindo que dentro de mim habitava um ser terrível. Extremamente mau e pecaminoso ao extremo. E aquilo que eu quisesse porventura fazer de bem, eu tinha muita coisa em mim que eu queria fazer errado. E aí eu vi que aquilo era tudo conversa, que não tem um homem, não há um homem que não peque. Não há um justo, a Bíblia fala, não há um justo nem sequer um. Não há quem busque a Deus, não há quem queira a Deus, não há nenhum. Procura, não existe. Deus buscou um justo, não achou também, não tem. Então, como se justificaria o homem diante de Deus? Para com Deus? Como um homem se apresentaria diante de Deus? Falar assim, Deus podia falar, baseado em que você acha que pode entrar na minha presença? Eu sou justo. Como? Aí vem as reações dos homens. A primeira reação é aquela que já é uma decorrência de sermos pecadores. Jó vai falar 4 vezes aqui a palavra se. Uma vez ele não fala ser, mas nessa tradução ele não fala ser, em outra tradução ele fala ser. Mostrando a impossibilidade de alguém se justificar diante de Deus. A própria natureza nossa, de pecadores, nos leva ao primeiro ser do versículo 3, que é uma posição de rebeldia, de rebelião contra Deus. Se eu quiser contender com ele, com Deus, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Se o homem quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele, Deus, é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele teve paz. O primeiro passo para qualquer pessoa reconhecer Deus é reconhecer a sua própria pequenez, a sua própria inutilidade, a sua própria... Como nós somos ínfimos e pequenos diante de Deus. Reconhecer a grandeza de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus, um ser criador, onisciente, que sabe nesse momento o que cada um aqui está pensando. Ele sabe o que se passa na mente de cada pessoa. Onisciente, onipotente. Nada para Deus é impossível, nada, coisa alguma. Basta a gente ver todo o universo. Eu vi um vídeo outro dia no YouTube muito interessante, um palestrante cristão, ele fala muita coisa do ponto de vista científico. Ele começa falando da grandiosidade das coisas. Ele mostra o homem e depois aquilo que vai acima do homem, os céus, os planetas, as estrelas, as galáxias. E aí ele começa a mostrar como tudo muda conforme vai ficando cada vez maior. Aquelas leis de física, nem os físicos hoje entendem por que elas são totalmente diferentes no macrocosmo, quando visto na coisa grande, na grande paisagem da coisa. E depois ele vai subindo, ele dá números, inclusive, ele dá coisas absurdas, velocidade da luz, coisas que são fantásticas. Aí ele começa a descer, do homem para baixo. E ele vai descendo, até chegar no átomo. Daí ele começa a explicar as partículas que compõem o átomo. E agora as subpartículas das subpartículas, coisas que os cientistas estão descobrindo agora, de partículas que elas podem estar ao mesmo tempo em 2 lugares.
que os cientistas descobriram isso para falar, isso é loucura, isso não existe, não pode acontecer isso. A partícula está aqui, e de repente ela some daqui, está lá, e não está mais lá, está em outro lugar, e depois ela aparece em dois lugares ao mesmo tempo. Coisas maravilhosas que o homem não consegue compreender porque Deus está por trás disso. Quando o homem, é interessante, quando eu leio essas matérias, geralmente em revista, a revista faz tudo para vender, né? Aí eu leio essas matérias que falam da ciência, não sei o quê, das probabilidades da Bíblia estar certa, ou de Deus ter feito isso, ou aquilo, Deus existia ou não existia. Eu sempre penso na moda. Porque a ciência é uma coisa dinâmica, né? Nós há 100 anos não tínhamos penicilina, hoje nós temos penicilina. Há 50 anos não tinha transplante de coração, hoje tem transplante de coração. Então a ciência está mudando. Há algum tempo atrás você tinha o estado sólido, gasoso, líquido, depois veio o plasma, hoje já tem outros estados. A tabela periódica que eu estudei no ginásio, que todos vocês aqui estudaram no ginásio, é piada perto da tabela periódica que existe hoje. Tantas foram as novas substâncias, ou materiais, ou elementos, né, da tabela periódica que foram descobertos. E ainda estão descobrindo coisas, estão descobrindo novos elementos que ninguém imaginava que existissem. Então a ciência está caminhando. Então quando nós pensamos em afirmações feitas pela mídia, isso não é, ou da própria ciência fala assim, não, isso é impossível porque a ciência achou. Mas que ciência? Isso é que nem moda. Quem aqui já usou calça boca de sino? Eu usei calça boca de sino. E quando eu usava calça de boca de sino, eu achava que eu não estava ridículo. Eu achava que aquilo era o certo e aquilo era o normal e não tinha nenhuma coisa errada com aquilo. Hoje, qualquer pessoa que me visse de calça boca de sino ia parar para rir. Quem olha hoje as fotos, se você pega suas fotos de 40 anos atrás, veja suas fotos de 40 anos. Claro, tem que ter mais de 40 anos para poder fazer isso, né? Mas veja suas fotos de 40 anos. Você dá risada das suas roupas. Veja suas fotos de 20 anos. Fala, nossa, mas que mau gosto, eu me vestir assim. Isso é moda. E hoje nós achamos que nós estamos na última moda. Não é que é a última moda. Amanhã vai ter outra, que vai deixar essa ridícula também. Aquilo que eu achava que meus avós eram caretas, os meus netos vão me achar careta. Porque eles estão em outro mundo, em outra época. Então aquela ciência que hoje se acha a última bolacha do pacote, ela não é. Daqui a 100 anos, nós vamos rir dessa ciência do ano 2010. Nós vamos rir e falar assim, nossa, olha, há 100 anos a gente acreditava nisso. Então, como pode algo tão pequeno, tão ínfimo, tão volúvel, querer explicar as coisas de Deus, desse Deus que é sábio de coração, poderoso em forças? Quem se endureceu contra ele teve paz? Ninguém. Impossível. Versículo 5. Ele é o que transporta as montanhas sem que o sintam. Olha que coisa interessante. Qualquer geólogo sabe que as montanhas não estão paradas. Todas as montanhas do mundo nesse exato momento estão andando. O próprio mundo nesse exato momento está se afastando da Lua, se afastando da Terra e a Terra da Lua a 3 centímetros por ano, se não me engano. Todas as coisas estão se mexendo, o chão embaixo de nós está se mexendo. Nós não entendemos essas coisas. Quem faz isso? Deus faz isso. Ele transporta as montanhas. Ele é o que as transtorna no seu furor, o que remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem, o que fala ao sol e ele não sai, e sela as estrelas, o que só entende os céus e anda sobre os altos do mar, o que faz a Ursa, está falando aqui de estrelas e de galáxias, o Órion e o 7 estrelo e as recâmaras do sul, o que faz coisas grandes que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que se não podem contar. Eis que passa diante de mim e não o vejo, e torna a passar perante mim e não o sinto. Isso aqui é interessante também porque nós medimos todas as coisas pela capacidade sensorial que nós temos. Existe até um enigma filosófico aí, que é: será que existe som numa floresta quando cai uma folha e não há nenhum ser vivo ali para escutar o barulho da folha? Esse é um dos dilemas filosóficos, porque
o som exige audição para ser considerado som. Existe alguém para perceber que existe o som. Para perceber cores, precisa existir a visão. Sem visão não há razão de ser das cores. Tanto é que os diferentes tipos de vida têm diferentes percepções também da escala de cores, né? Das diferentes cores, das diferentes frequências vibratórias das coisas, da luz, para ele poder captar essas cores. Então, Deus está além de tudo isso. E quando os homens testam as coisas, experimentam as coisas, eles estão testando as coisas, experimentando as coisas com os instrumentos sensoriais que eles têm, baseados nos seus sentidos e na interpretação que os seus sentidos dão das coisas. Mas Deus está além de tudo isso. Tem um versículo que fala que Deus habita na luz inacessível, numa frequência do espectro que vai além dessa que é acessível por qualquer ser vivo, qualquer instrumento de medição. Deus habita na luz inacessível. Esse é o Deus que nós estamos falando, o que faz coisas grandes, versículo 10, que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que se não podem contar, que passa por diante de mim, não o vejo, e torna a passar perante mim, não o sinto, eis que arrebata a presa, quem lhe fará restituir? Quem lhe dirá, que fazes? Deus não revogará sua ira. Debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. Quanto menos lhe poderei eu responder ou escolher diante dele as minhas palavras. A ele, ainda que eu fosse justo, lhe não responderia. Antes, ao meu juiz, pediria misericórdia. Ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz. Porque me quebranta como uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Nem me permite respirar, antes me farta de amarguras. Quanto às forças, eis que ele é o forte. E quanto ao juízo, quem me citará com ele? Jó reconhece aqui que se ele se rebelar contra Deus, ele não tem chance alguma. Não há chance. Aquela coisa que a gente fala assim, eu vou me rebelar contra Deus, Deus não foi bom comigo, tal. Pode esquecer. Pode esquecer. Eu, antes da minha conversão, eu vi o Evangelho na faculdade. Eu morava sozinho num apartamento no Guarujá, estudava em Santos. E eu me lembro que eu estava sendo evangelizado e muito arrebio, muito bravo com tudo. E aconteceu uma série de coisas que Deus foi me colocando assim, uma atrás da outra, que me deixaram intrigados. Uma, eu entrar numa livraria para procurar um livro do Erich von Däniken. Eu tinha lido Eram os Deuses Astronautas, e tinha um outro livro semelhante que ele escreveu, que também falava super mal da Bíblia, e eu estava louco para ler essas coisas. Fui na estante, peguei o livro, assim, uma livraria secular, peguei o livro, achei, daí eu olhei do lado, o grande, como é que é? A grande agonia do grande planeta Terra. Falei, o que será que é isso? Olhei, tinha um mundo explodindo na capa. Falei, vou levar esse também. E era um livro cristão. Um livro que falava de profecias da Bíblia. Completamente oposto ao que o von Däniken estava falando. E aquilo me intrigou. Eu li aquele livro, me intrigou. E depois mais um colega falando do Evangelho na faculdade. E mais uma série de coisas que foram acontecendo. E uma noite eu estava arrasado, estava quebrado, estava chateado com tudo, bravo, irado. Eu peguei minha Bíblia, que tinha uma Bíblia em casa, eu às vezes lia a Bíblia, lia Bhagavad Gita, lia livros budistas, lia uma série de coisas. Eu peguei a Bíblia e falei assim, Deus, você quer falar alguma coisa? Fala para mim. E abri assim, caiu num dos últimos capítulos de Jó. Quando Deus fala para Jó, no capítulo 38, 39, 40, 38. Depois disso o Senhor respondeu a Jó no redemoinho e disse, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. E aí Deus vem dando uma dura assim, e ele deu essa dura em mim. Essa dura que ele dá em Jó aqui, dele falar, você sabe onde é que está o ouro? Você sabe como é que a coisa fez assim? Você sabe como é que foi formada a terra? Você sabe como é que foi isso? O capítulo 38, 39 e 40, se você quiser se sentir
extremamente ignorante, leia esses capítulos, porque você vai ver como você é pequeno. Eu me lembro de ter lido assim, seguido, fechei minha Bíblia assim, como se tivesse gente olhando para mim em volta, fechei com o maior medo. Eu tive medo. Guardei, deitei na minha cama, cobri a cabeça com a coberta, de medo. Deus tinha falado comigo, com o dedo em riste, dizendo assim: quem que você pensa que você é? Com quem que você pensa que você está tratando? Você pensa que eu estou de brincadeira com você? Isso é Deus. Nós não podemos. Então a primeira argumentação de Jó aqui, se eu quiser contender com ele, o próprio Jó fala assim: esqueça, você vai perder. Você vai perder se quiser contender com Deus. Mas vamos a segunda argumentação de Jó. É no versículo 20. Vem um outro se aqui. Se, Jó capítulo 9, versículo 20. Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se reto me disser, se me considerar reto, então ele me declarará perverso. Ainda que perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. A coisa é esta: por isso eu digo que ele consome ao reto e ao ímpio, matando o açoite de repente, então se ri da prova dos inocentes. A terra é entregue às mãos do ímpio, ele cobre o rosto dos juízes. Se não é ele, quem é logo? E os meus dias são mais velozes do que um correio, fugiram e nunca viram o bem. Passam como navios veleiros, como águia que se lança a comida. Mais uma vez, Jó coloca um argumento: se eu me justificar, eu vou perder também. A minha boca vai me condenar. Eu vou ser declarado perverso, porque é impossível o homem se justificar diante de Deus. Nenhum homem pode se justificar diante de Deus. E Jó continua agora com o versículo 27. Agora vem uma terceira possibilidade do ser humano que é confrontado com Deus. Primeiro ele se rebela contra Deus, depois ele tenta se justificar diante de Deus e não consegue. E a terceira coisa, ele tenta esquecer. Vamos deixar para lá isso, né? Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, e mudarei o meu rosto e tomarei alento. Tem uma outra tradução que fala assim: e me alegrarei e rirei, e colocarei um sorriso na minha face. Receio todas as minhas dores, porque bem sei que me não terás por inocente. E sendo eu ímpio, por que trabalharei em vão? Por que terei me esforçado em vão? Jó, mais uma vez, percebe que você não pode nem se rebelar contra Deus. Você não pode se justificar diante de Deus, se reputar por justo. E não adianta você tapar os olhos e os ouvidos e falar assim: vamos viver a vida, vai, esquece, não vamos pensar nessas coisas. Vamos pensar na manhã, começa o ano novo agora, semana que vem vai ter ano novo, vida nova. Vamos esquecer o passado, vamos deixar que as coisas vão se acomodar. Não se acomodam. Não se acomodam. Não há como levar com indiferença as coisas de Deus e a vida que Deus nos deu para viver nesse mundo, nesse breve período que nós estamos aqui. E aí Jó continua no versículo 30, ele vai tentar mais uma vez. Seria um terceiro C, um quarto C aqui, nessa versão fala: ainda que me lave, seria se eu me lavar com água de neve, a água mais pura que ele encontrasse, e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e os meus próprios vestidos me abominarão. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro, que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei, e não o temerei, porque assim não estou em mim. Essa quarta possibilidade também, de me limpar, de me purificar, também não funciona. Não funciona. Eu li uma vez uma matéria, não sei se era de algum psicólogo, alguma coisa assim, que dizia que pessoas que fazem coisa errada, a primeira reação que elas querem ter é tomar um banho. A pessoa toma um banho para se sentir limpa. Comete um crime, às vezes toma um banho. Ele vai tomar um banho, se lavar, porque isso dá a falsa impressão de que ele está limpo. Também não funciona.
Rebelar-se contra Deus não funciona. Tentar justificar-se diante de Deus não funciona. Tratar com indiferença, levar a vida como quem diz, deixa a vida me levar, né? E eu vou tocando a vida, também não vai funcionar. Uma hora você vai ter que parar lá e dar contas a Deus. E também não funciona tentar se limpar. Por quê? Jó coloca aqui, não há entre nós árbitro. Não há entre nós um advogado, um mediador, que me defenda, que faça alguma coisa em meu proveito, a meu favor. Como eu falei no começo, Jó viveu há 4.000 anos, mais ou menos, 3.500 anos ou 4.000 anos. Ele não tinha um conhecimento perfeito ainda das revelações de Deus, que nós temos hoje, vivendo no ano 2010, prontos para entrar no ano 2011. Nós sabemos que Deus um dia enviou um árbitro. O que é o árbitro? A palavra árbitro no vocabulário português sempre está ligada a futebol, né? E é uma figura boa, até para a gente entender o que é um árbitro. É aquele cara que é o único que não tem o uniforme dos dois times, é uma pessoa neutra no campo, que vai defender o interesse dos dois times, para que não haja contenda entre eles, para que seja uma partida justa. Para que seja uma partida justa. É um intermediário, um mediador. Hoje você pode, às vezes, numa ação simples aí na justiça, você ter lá uma arbitragem, sem passar por um júri, uma coisa assim, você ir lá e, com um árbitro, com um mediador, com uma pessoa fazendo a intermediação, fazer lá o acordo entre as partes e ficar tudo bem, para que não haja dano para uma das partes. E aqui ele não sabia desse mediador. Ele não sabia. Logo no começo da sua conversa, ele disse que, em algum lugar aqui, ele fala que queria, aqui no versículo 15, a ele, ainda que eu fosse justo, lhe não responderia. Antes, ao meu juiz, pediria misericórdia. Jó sabia de uma coisa: ele não podia se apresentar diante de um Deus santo e justo nos seus próprios atributos de pecador injusto e perdido. Ele ia precisar de misericórdia. Nós não conseguiríamos entrar diante da face de Deus sem misericórdia, sem Deus nos tratar com misericórdia. Mas se Deus nos tratar apenas com misericórdia, Deus não é justo. Um juiz que pegue lá um facínora que matou um monte de gente, torturou tanta gente, se ele chegar lá no tribunal e falar assim, gente, vamos deixar ele, coitado, né? Ele, um momento de fraqueza, né? Vamos deixar passar isso. A sociedade vai se revoltar contra isso, porque o juiz não foi justo. O juiz não foi justo. Ele tem que agir com justiça. Ele tem que impor a lei. Ele tem que dar a pena para aquele meliante, para aquele facínora. Ele tem que pagar pelo crime que ele fez. E nós, se tivermos que pagar pelo crime nosso, e haveria chance diante de um Deus desse? Nenhuma. Zero chance diante de Deus. Por isso Deus mandou um mediador. Deus olhou por todo mundo para procurar um homem justo, não tinha nenhum. Ele tomou seu próprio filho, enviou seu próprio filho ao mundo, e como se fosse numa prova final da injustiça humana, de todo o espírito perverso do homem, esse seu filho foi preso, foi vendido, foi preso, foi crucificado por mãos iníquas, por mãos das suas próprias criaturas, e deixado pregado numa cruz lá. E quando ele estava lá, Deus pegou e fez dele pecado por nós, em nosso lugar. Cristo ficou na cruz como se fosse um para-raios, numa noite de tempestade, onde todos os raios da ira de Deus, do juízo de Deus, convergiram nele ali. E ali ele sofreu o inferno, ele sofreu a condenação, ele sofreu a pena do pecador perdido. E todos os que foram salvos por ele. Cristo foi ali na cruz, objeto não só do escárnio dos homens. A gente sempre pensa nele como um Tiradentes, como um mártir, sofrendo injustamente, mas não é isso só, não. Essa é a parte humana da coisa. Nas 3 horas de trevas que se sucederam à crucificação, ele sofreu nas mãos de um Deus justo. Nós não poderíamos pagar. Deus precisava lançar sua pena. Deus não podia ter misericórdia de nenhum ser humano.
E ele não teve misericórdia do seu próprio filho. Ele julgou a Cristo como se fosse o pior dos pecadores, porque ele relevou ali os nossos pecados. Todos os nossos pecados sobre si. E ali ele foi julgado, ali ele recebeu castigo, ali ele entregou a sua vida num brado de dor, de sofrimento. Deus meu, por que me desamparaste? Algo completamente estranho até ao caráter de Deus, desamparar um justo. O Salmo diz que, o salmista fala assim, nunca vi um justo desamparado. E ali estava o único justo desamparado por Deus, pelo próprio Deus, pagando um preço que ele não devia. Mas aí sim, quando ele ressuscitou no terceiro dia, Deus mostrou que estava aprovando completamente a sua obra de mediação, de pagamento, de morrer no lugar do ser humano, no lugar do homem, no meu lugar, morrendo ali no meu lugar. E aí hoje ele é o mediador. Esse mediador que Jó sente, angustia-se naquele momento por não ter esse mediador está disponível em 1 Timóteo, capítulo 1, ou melhor, capítulo 2, versículo 3. Final do versículo 3 diz: Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador, ou árbitro, ou intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Esse é o mediador do qual nós precisamos. Muito embora ele tenha se dado por preço por todos, ele pagou o preço de todos, por todos. Nem todos serão salvos. Por quê? Porque nem todos aceitarão um convite. Se eu chegar para vocês e falar assim, gente, já paguei no restaurante ali da esquina o jantar para todos. Pode ser que todos vão, né? Mas pode ser que eu fale, Mário, eu tinha um compromisso já, não vai dar para ir e tal. Ele não vai. Mas estava pago dele também. Estava pago também. Aquele que não foi estava pago, mas daí ele não recebe. Ele não usufrui. Então Cristo na cruz pagou o preço por todos. Muitos são salvos, mas apenas aqueles que o aceitam agora como seu Salvador, como seu mediador. E se você nessa virada de ano, como nós começamos dizendo aqui no início, que é um momento de promessas, de planos, o que eu vou fazer na vida, se eu vou pensar nisso, naquilo, fazer aquilo outro, nada disso terá importância, nada disso se você primeiro não der o passo de fé e crer em Jesus como seu Salvador e agarrar essa salvação, pegar essa salvação que Deus oferece de graça. Porque como é a nossa vida? Quando ela acaba? Na hora que um carro atravessa na minha frente na rodovia dos Bandeirantes, ela pode acabar. Na hora que meu coração simplesmente der aquela batida e fechar e não voltar a abrir. E não tiver ninguém por perto lá com o negócio para dar um choque em mim e fazer eu acordar. Na hora que qualquer coisa, uma pequena artéria da espessura de um fio de cabelo no meu cérebro simplesmente se romper. E aí, acabou. Acabou uma vida. Primeiro plano que eu devo fazer, nem é para o ano novo, é para agora, para esse momento. Senhor, me salva. Senhor, perdoa os meus pecados, me salva. Me dê o perdão completo. Me trate com misericórdia, baseado na obra que o teu filho consumou na cruz. Tu não o poupaste ali na cruz, para me salvar. Não despreze agora essa salvação que Deus oferece de graça. Deus é digno e você não poderá contender com Ele, você não poderá se justificar diante dEle. De nada adiantará você passar indiferente nessa vida, deixa a vida me levar, né? Me leva assim, tem até um samba que fala isso. Não adianta, a vida vai levar você vai acabar a vida e vai ter que se encontrar com Deus. E não adianta você tentar se limpar também diante de Deus, porque não dá para limpar. A única coisa que limpa os nossos pecados é o sangue derramado na cruz do Calvário. E é disso que nós precisamos, se nós quisermos realmente ter não só um ano novo, mas uma vida nova. Podemos dar graças a Deus? Nosso Deus e Pai, nós damos graças, Pai, porque Tu olhaste a nossa condição
perdidos, arruinados, ímpios pecadores, sem condições, sem qualquer futuro diante de nós, mas apenas um juízo eterno no lago de fogo. E tu nos amaste, ó Pai, tu quiseste nos salvar, tu deste o teu Filho, o teu dom precioso, o teu próprio Filho, para morrer em nosso lugar, no lugar de pecadores perdidos, de facínoras aos teus próprios olhos, Pai. E nós damos graça porque tu fizeste assim. Pai, pedimos agora, se nesta sala existir alguém que ainda não tenha assegurada a sua salvação eterna, alguém que ainda esteja brigando contigo, tentando se justificar, indiferente aos teus clamores, ou mesmo tentando se limpar de seus próprios pecados com seus próprios meios, Pai, toca esse coração, para que creia na tua graça, para que creia no presente que tu ofereces, Cristo. Já a obra... Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.